Então o ser humano começou a desenvolver minérios, a idade dos metais, e aí faltava ele duas coisas. Quando você manda em alguém, a melhor coisa é você não ter que ficar repetindo. O ser humano percebeu que se ele desenvolvesse a escrita, ele ia exercer o controle sobre a sociedade. Resumindo, quem desenvolveu a escrita? O cara que era o dono dos animais, que era o dono da terra, que era o melhor caçador. No mundo antigo, manda quem é o mais forte. E obviamente, como ele sabia que um dia ele ia morrer, ele criou uma regra que era clássica na história da humanidade. O filho dele vai ficar com a herança. E ele tem que fazer com que esse filho seja o mais rápido possível, tá? Por isso que surgiu a necessidade da mulher ser o quê? Virgem. Por que tinha que ter a virgindade? Para ele garantir que o filho é dele, tá? Beleza? Por última coisa que ele precisou fazer, criar um governo. Ele já tinha desenvolvido a escrita, já controlava as guerras, já controlava a terra e os animais e as pessoas. Ele cria um governo, a gente chama de Estado. Esse Estado onde ele controla, ele dizia que ele controlava porque era o mais forte, ele que tinha que proteger o grupo. Só que o problema era, um dia as pessoas podiam perguntar de onde vem a força dele. Aí ele inventou uma história. Isso aconteceu em todas as sociedades antigas. Quem deu a força para aquele cara ser o melhor caçador? Os deuses. É melhor que exista na época, na história antiga, um deus ou vários? Vários, porque se tiver só um, se eu disser, por exemplo, que eu sou Deus, e você me matar, pronto, danou-se, o cara matou Deus. É melhor dizer que existem vários deuses, de preferência quais deuses? Tipo o sol. Como é que tu mata o sol? Tu pode até achar que mata o sol. Sol, você vai morrer, sol. Aí eu vou jogar uma magia. 6 horas da tarde. Aí o sol morreu. Aí você diz, tá vendo? Matei. Quero ele aparecer. Ela rei ele de manhã, de novo. Olha pro sol para tu ver se tu mata. Meio-dia. Encara. Tá? Só para tu ver o que acontece contigo. Se eu disser que eu sou filho do vento, controla o vento. Diz assim, ei, não venta aqui não. Vai ventar para lá. Controla o mar. Tá certo? Controla terremotos, que a humanidade está em cima de placas tectônicas, então ela vai ver terremotos. Controla a chuva, quer dizer, os primeiros deuses eram o quê? A natureza. O primeiro local que a gente sabe que se desenvolveu foi o Egito, tá? E o Egito, ele foi beneficiado pelo seguinte, no Egito passa um rio, que é tão grande, brother, ele é tão grande, ele é tão grande, ele é tão grande. O rio é tão grande, ele é tão grande, mas ele é tão grande, que ele passa por 5 países, tá certo? Ele tem até cor, Nilo azul, Nilo vermelho, Nilo amarelo. De onde é essas cores, professor? Por onde ele passa, esse rio quando tem enchente, eu vou tentar aqui, se você conseguir visualizar, era massa. Não sei se vocês já viram um rio enchendo, mas o rio Nilo eu tenho certeza que vocês não viram. O rio Nilo quando enche, ele enche 10 quilômetros, ó. 10 quilômetros, 10 quilômetros. 10 quilômetros, pega ali da orla da Praia do Futuro, vai até quase o final do centro, né? Se tu pegar uma reta, o rio enche 10 quilômetros e chega a quase 10 metros de altura. Tu tem noção do que essa água, quando ela vinha que nem o programa do Esquenta. Ela vem com tudo, e derruba tudo, meu irmão. Derruba a árvore, aí traz os animais, e traz a terra, tira os minérios do solo. E essa água que ela gera, quando ela chega no Egito, que misturou tudo, esse milkshake natural, gera o humus, que é um adubo que não existe a não ser pela própria natureza. Até hoje o homem não conseguiu produzir um adubo tão fertilizante quanto esse humus natural. Tem tudo ali. O problema é, o ser humano quando chega, a gente está no deserto, estamos no Egito. O que é que o Egito menos tem, na teoria? Água. Só tem água no Egito. O rio Nilo tem água o ano inteiro, mas só tem cheia 3 meses no ano, tá? Aí o que acontecia, a galera chegava, por questão de sobrevivência, vai ficar morando perto de onde? Perto do rio. 3 meses depois, vinha o rio, ó, enchia. Pá! Acabava com tudo, ó.
matava a galera, destruía toda a produção que eles tinham feito, afogava os animais, até peixe morria afogado nessa cheia do Rio Nilo. O ser humano perdia tudo. Tempos depois voltava outro grupo para o Egito. Eles passaram 2000 anos para entender, 2000 anos. O ser humano passou 2000 anos no Egito para entender quais eram os meses que acontecia a cheia. Porque todo ano acontecia a cheia no mesmo período, entre junho e setembro. O ser humano passou 2000 anos para entender que, eita, a cada tantos meses acontece isso, até porque não existe meses, né? O ser humano teve que fazer uma coisa para sobreviver no Egito, sabe o quê? Foi o Egito quem criou o calendário. E a gente não criou o calendário para saber o aniversário, não, foi para saber a cheia do rio. Quando a gente percebeu que a cheia sempre acontecia no mesmo período, o ser humano começou a anotar o calendário. Aí dividiu, curiosamente, em 12 períodos de 30 dias. E aí ele disse que isso era um ano. Ele chamava de um intervalo. Olha que massa, porque hoje a gente sabe que um ano dura 365 dias, 6 horas e alguns minutos. Os caras há 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, descobriram que um ano poderia durar 360 dias, que era raro, 5 dias e 6 horas. É extremamente válido, entendeu? O cálculo de cabeça, hein? Só na observação da natureza. O ser humano começou a sobreviver no Egito, e como ele depende do rio, eles tinham que construir obras de irrigação. Primeira obra que tu tem que fazer, sabe qual é? Construir uma parede, para que quando o rio venha, não destrua tudo. Se um dia você puder, quem tiver acesso à internet, depois do jogo, que para você não perder o jogo, tá certo? Depois do jogo hoje, independente do resultado, você vai dar uma olhada na internet, no Google, bota no Google, e bote lá, represa no Egito Antigo. Eu não sei, Fábio, tu sabe qual é a altura daqui para lá? 15. Ele disse que é 15, eu sei que é 15, né? Não sei quanto é não, com a gente que é muito alto, entendeu? A gente perde noção de altura. Então, eles construíram represa de 15, 20 metros de altura. Pedra, pedra sobre pedra, e pedra, e pedra, e pedra, e tome pedra, tá? E pedra, e pedra, e pedra. Como era uma machadinha e quebrava a pedra, ó. E ia colocando uma pedra em cima da pedra, uma pedra em cima da pedra, até fazer uma represa, para que quando a cheia do rio venha, e ele sobe 10 metros, eles parem a água, aí eles criavam os canais, ó, e botavam água dentro da cidade. O professor errava, lógico que errava, lógico que erra. Se você acha que a pirâmide é genial, você precisa ver essa represa egípcia, porque os caras paravam o rio Nilo, aí criavam um cano era um buraco, entendeu? Aí um buraco que a água canalizava para dentro da cidade, ó. Aí eles usavam só a quantidade de água que eles quisessem. Agora, se eles fizessem um buraco errado, a água ficava forçando contra esse buraco e explodia a parede. Aconteceu várias vezes isso, até que o ser humano construiu barragens perfeitas. O nome disso é estado de regadio. Por que regadio? Porque é uma palavra do Sudeste. E no Sudeste ninguém irriga, rega. No Ceará, se o cara disser que vai regar, o pessoal fica o quê? Regar. Aqui a gente agua, né? Menino, vai aguar as plantas. O menino sabe o que é, para pegar o balde de água e jogar nas plantas. Se você disser que não vai regar as plantas, aí ele fica olhando. Que foi, tio? Para regar as plantas. Não, não quero carregar não. É para regar, meu jovem. Tá? Aqui rego é um nome até erótico, mas é no Sudeste, é regadio, tá? Será que você não tem um rego da planta? Você não vai mexer no rego da planta, pelo amor de Deus, tá? Você não conhece a intimidade da briófita, não mexa com ela não, tá? É regadio porque é de lá. Se fosse no Ceará, era estado de irrigação. Só tem mais uma coisa, o governante é aquele chefe da tribo. No Egito, sabe como é o nome dele? Nomu. O nome do chefe é Nomu. Aí o nome do local que ele manda, nomarca. Não é monarca não, é N-O-M-A. Nomarca. Ele é o chefe da tribo, tá? Esse chefe da tribo, ele alegava que era filho de quem?
Filho do sol, filho da lua, filho do vento, tá certo? Filho do vento com a lua, tá? Ele é filho da carrada de areia, ele é filho da natureza. O pobre era pobre por quê? Porque não era filho dos deuses. Então, nas sociedades antigas, a sociedade era de casta. O que é sociedade de casta? A classe social não muda. O filho dos deuses sempre vai ser elite, é a nobreza, tá? E o filho do pobre, ele é pobre porque ele não tem parentesco com os deuses. Professor, esse pobre, ele pode coisar com os deuses? Não pode. Para tu ter noção, o faraó, para não ter nem perigo de cair em tentação de mexer com a virilha de uma mulher que não seja da realeza, era comum o faraó ter 400, 500 jovens para ele atritar. Não é possível que com 500 meninas ele ainda vá procurar por fora. Isso não é esposa não, é só para garantir que ele não vai se danar. Ele ainda tem a esposa. Lógico que ele tem que ter os filhos, né? Ele vai ter filho com essas 500 meninas, tá? Então você tem o faraó, que é o chefe, filho dos deuses. O faraó pode ser morto? Pode. Se o faraó errar cheio do rio, ele é um deus o quê? Mentiroso. Quem é que quer ficar controlado por um deus mentiroso? Aí você tem a nobreza, você tem os altos funcionários do governo, engenheiro para fazer as represas, os arquitetos, a galera que faz as pirâmides, que faz o desenho, né? Porque quem constrói a pirâmide é o escravo, que vai ter que quebrar a pedra, pegar um bloco de pedra, mais ou menos desse tamanho aí, cada bloco de pedra 200 quilos, amarra numa corda e levanta, cara, puxando, tá? Professor, eu li, eu ouvi que quem fez as pirâmides foram os ET. Não tem uns canal que diz, né? Canal por assinatura, National Geographic e tudo, que levanta a suspeita de quem fez as pirâmides foram os ETs. Jovem, tu acha que o caba vai vir de outro planeta, aí vai para o meio do deserto para fazer pirâmides? Ele não tem que fazer da vida não, tá? Se o cara é tão evoluído, para que ele vai para o meio do deserto fazer pirâmide? Não existe isso não, jovem. Por que o ser humano fez pirâmide? Qual foi a tecnologia que a gente fez para fazer pirâmide? A tecnologia de botar a pedra em cima da outra. Tem gente que pensa que a pirâmide é um triângulo perfeito. A pirâmide, ela é assim, ó. Tá aqui uma pedra, aqui outro, um outro, outro. Não tem um desenho perfeito não. Tu não tem como descer a pirâmide não, jovem. Se você quiser descer a pirâmide assim, de bunda, você perde seu cóccix na segunda queda. Você bate num bloco de pedra que ali fica lá, fica só a medula já ali, tá? Não volta mais nada não, viu? Não tem negócio, você pode ter visto a pirâmide em livro, de cima, de foto de satélite, ela parece um triângulo, uma figura reta, mas ela é toda quebrada. Ainda mais hoje em dia que o pessoal quebra e leva um pedacinho mesmo, tá? Corre-se até o risco de ser fechada o acesso às pirâmides, por causa disso, da galera depredando. Então você tem os altos funcionários, aí você tem o camponês, o pobre, e o pobre no Egito era chamado, sabe de quê? Felá. O que quer dizer felá? Você sabe o que quer dizer felá. Felá quer dizer o quê? Filho. Não é o filho, não é o fela da mãe, ele é um filho da mãe. Ele pode ser filho de quem? Tem que ser da mãe, tá certo? Ele é um filho da mãe, de um pai, ele tem uma família, uma herança, tá certo? Genética. No Egito ele é um fela. Ele é um filho de quem? Ele é o filho dos deuses. Vai, fela do sol. Aí o fela da lua, tá? É filho do sol, é filho da lua, filho da terra, tá certo? É um fela do Egito. O pobre, no início ele não tem direito à mumificação, mas depois vai ser dado aos felás, os camponeses também um direito. Como todo mundo trabalha para os deuses, sabe como é o nome disso? Servidão coletiva. Nas sociedades antigas, quem é que não tinha servidão coletiva? Ninguém. Todo mundo tinha servidão coletiva. Nas histórias antigas, qual era o estado teocrático de regadio? Todos eram estados teocráticos de regadio. Egito, Mesopotâmia, Fenícia, Pérsia, Hebreus. Todo mundo era estado teocrático de regadio. Quer dizer, é um governo onde quem governa é Deus ou representante dos deuses, filho dos deuses, e tem que construir obras de irrigação. Todos os pobres são servos dos deuses. Tem escravo? Tem. Geralmente escravo é prisioneiro de guerra, é inimigo, tá bom?
No Egito, eles acreditam em reencarnação. Quando você morre, você volta para o seu corpo. Então, eles acreditam que você tem que mumificar. Tem uma diferença entre a múmia do rico e do pobre. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, que teve um aluno que me deu uma resposta que para mim foi uma das melhores de todos os tempos. Eu perguntei na prova, a culpa foi minha. Olha a resposta do cidadão. 6ª série. Ele botou assim, eu fiz a pergunta sobre o Egito, um texto, aí disse assim, existe diferença entre a múmia do rico e do pobre? Aí o menino, sim. Aí a pergunta tinha, justifica, eles, toda múmia é um morto diferente. Então tem diferença, que quando você enterra um, você enterra... E a resposta dele, fuleiragem. Estava certo, porque o fuleiragem foi a pergunta do professor. Que era para ter sido uma pergunta mais direta. Existe diferença no processo de mumificação, na maneira de se fazer o processo de mumificação. Lógico que a múmia é um morto diferente, tá? Nem gêmeo quando morre é igual, que tá certo? O código genético é diferente.